para entender como um país democrático pode evoluir para uma ditadura e eventualmente consolidar-se em uma tirania, você precisa ver esse vídeo até o seu final. Porque é importante compreender todos os processos políticos, sociais, constitucionais que ao longo do tempo corroem as liberdades democráticas e centralizam o poder nas mãos de uma elite governante ou de um único líder. Vamos entender então como acontecem essas transformações. E não se esqueça de deixar seu gostei, se inscrever em nosso canal. Se achar que a matéria é relevante, compartilha com outras pessoas. Então, vamos lá. Depois de um tempo parado, voltamos para trazer matérias importantes. Pois é. O processo começa com o enfraquecimento das instituições que sustentam a democracia. Um judiciário independente, mídia livre, um legislativo autônomo. E líderes autoritários podem tentar minar essas instituições gradualmente. E nesse processo, eu estou considerando que o Poder Executivo utiliza apenas de suas próprias forças para levar a cabo esse seu plano de transformar o país em uma ditadura. Nesse caso, juízes independentes são removidos, cooptados para apoiar as decisões do governo, minando então um sistema de freios e contrapesos. O governo passa então a controlar o parlamento por meio de coalizões, cooptação de partidos ou intimidação, transformando em uma extensão do poder executivo. A imprensa livre então começa a ser alvo de restrição, de censura, de perseguições, de ataques diretos, enquanto veículos próprios de uma imprensa oficial, são financiados ou estimulados a propagar essa propaganda oficial. Com a fragilização das instituições, o governo autoritário começa a atacar direitos fundamentais, como a liberdade de expressão, o direito à manifestação, a liberdade de associação, criminalizando, por exemplo, essas manifestações que a gente sabe quando um país é democrático, manifestações que podem criticar os governos. Partidos, grupos de oposição, movimentos sociais passam a ser vistos como inimigos do Estado e podem ser criminalizados, perseguidos judicialmente ou politicamente. Protestos contrários ao governo são reprimidos com força policial. Criminalizados ou sujeitos a novas legislações que dificultam o seu exercício. A disseminação de informações restringida, seja pela censura, seja pela manipulação de algoritmo ou de uso de desinformação para confundir e deslegitimar opositores. Uma vez que as instituições estão fracas e os direitos civis são atacados, o próximo passo é concentrar o poder nas mãos do executivo, seja por um líder carismático ou por um grupo político. O governante pode então promover mudanças nas leis e na instituição para se perpetuar no poder. Eliminar
limites de mandatos e concentrar mais atribuições no executivo. Órgãos fiscalizadores como tribunais de contas, promotorias, agências reguladoras são enfraquecidos ou controlados diretamente pelo governo, optando o pessoal dessas instituições ou dando um jeitinho para colocar ali os seus aliados. O governo pode recorrer também a forças de segurança leais, seja militares, policiais, para garantir a sua manutenção no poder e intimidar dissidentes. Nessa transição para uma ditadura, o controle da narrativa, dessa narrativa pública, se torna fundamental. E isso é feito por meio de intensa propaganda governamental e pela criação de um culto à personalidade em torno desse líder, né? E de que forma isso acontece? O governo, ele foca sua retórica em um inimigo externo ou interno, opositores e estrangeiros, né? Justificando suas medidas autoritárias como uma defesa do interesse nacional, como uma defesa da democracia. E a figura do governante é sempre exaltada e retratada como a única pessoa capaz de salvar a nação, e qualquer crítica a ele é apresentada como um discurso de ódio, constante combate para salvar a democracia, né? Os meios de comunicação, a imprensa que aceita ser paga para apoiar, redes sociais, até os meios educacionais são usados para transmitir imagem de um governante forte, justo, patriótico, contrastando com uma visão negativa dos seus oponentes. A transição de um governo autoritário para uma ditadura plena acontece quando as formas democráticas são abandonadas ou se tornam meramente simbólicas. Bom, e quando isso acontece? Quando começa a aparecer, né? Quando chega ao nível de cancelar eleições, ou elas se tornam farsas controladas com fraudes, manipulações, exclusão de candidatos opositores, e os resultados são então garantidos para favorecer o regime. Um exemplo clássico a gente teve agora na Venezuela, essa última eleição. A oposição política é completamente eliminada. Partidos são banidos, líderes opositores são presos, exilados ou até mesmo executados. E o regime inventa a narrativa para buscar reconhecimento e apoio internacional, muitas vezes alegando estabilidade interna ou proteção contra ameaças externas. A última fase acontece quando a ditadura se transforma em uma tirania. Regime opressor em que o poder é mantido pela força, pelo medo, sem qualquer pretexto de legitimidade democrática. Aí eles não se preocupam com que estão burlando a lei, estão passando por cima da lei. Qualquer resquício de liberdade de expressão, manifestação ou associação é esmagado com uso de força de segurança, espionagem, intimidação em massa, aplicação de multas pesadas, até que o opositor
perde todas as suas forças. O governante ou o consórcio no poder passa a governar exclusivamente por decretos ou medidas provisórias, ignorando completamente o legislativo e o judiciário. O regime também pode utilizar táticas de terror como o desaparecimento de pessoas, execuções sumárias, prisões em massa, para eliminar qualquer forma de resistência e manter a população sob controle e constante ameaça. Nessa fase, o poder já está consolidado e a tirania a se manter por meio de um controle total das Forças Armadas, as Forças de Segurança, e no caso aí o Exército, a Polícia e outras forças de segurança que são controladas diretamente pelo governo e as utiliza para reprimir a dissidência. Aí você questiona sobre a polícia militar, que hoje é controlada pelos estados, né? A gente sabe que existem manobras para passar essas forças de segurança sob o controle federal. E quando estamos numa situação dessa, é bem mais fácil de exercer esse controle, né? A população passa a ser monitorada constantemente, seja por meio de vigilância digital, seja por informantes, e qualquer dissidência ela é rapidamente suprimida. O medo da perseguição, do esgotamento de suas economias, da perda de seus bens, da prisão ou até morte, né, impede que a maioria da população organize qualquer tipo de resistência efetiva contra o regime. A transição de uma democracia para uma ditadura é um processo gradual. Muitas vezes ocorre sem que a maioria da população perceba, né? Que perceba essas mudanças, né? Essas mudanças, até que seja tarde demais. O enfraquecimento institucional, ataque aos direitos civis, né? A concentração de poder e o uso de propaganda são os principais motores dessa transição. Uma vez que a consolidação, a tirania, ela impõe um regime de opressão total, eliminando qualquer traço de oposição ou liberdade individual. Essa é a forma mais conhecida de uma transição democrática para uma ditadura tirânica. E vamos parar por aqui para não ficar cansativo, né? E no próximo vídeo vamos falar dessa transição, quando tem então a participação ativa do Poder Judiciário para a consolidação de uma ditadura no país. Então, é lá. Quando o sol se pôr, eu vou cantar ao Deus de amor que veio me salvar. Nas trevas brilhou sua luz sem fim, meu coração entrego a ti. Glória ao Rei dos céus, nosso Senhor Emmanuel. Vozes se elevam, o amor triunfar. Aleluia, a Ele seja o louvor. Nas lutas da vida não estou só, sua graça é maior, me faz vencer. Quando eu cair, Ele me levantará, com seu poder me sustentará. Glória ao Rei dos céus, nosso Senhor Emmanuel.
vida, não estou só. Sua graça é maior, me faz vencer. Quando eu cair, Ele me levantará. Com seu poder me sustentará. Glória ao Rei dos céus, ao Rei, nosso Senhor Emanuel. Vozes se elevam, o amor triunfar. Aleluia, a Ele seja o louvor. Teu amor é grande, tua paz é fiel. Em ti confio, ó Emanuel. Glória, glória ao Rei dos céus, nosso Salvador Emanuel. Aleluia, o amor